Olá! Hoje nós vamos fazer uma blusinha de reaproveitamento ainda para criança e vamos colocar na parte da frente um zíper. Mas é um zíper curtinho, não é aquele zíper que vai até embaixo. E para fazer esse zíper curtinho, nós vamos precisar, depois que terminamos a parte da frente, preparar o zíper antes de costurar a peça, porque é mais fácil você pregar o zíper com a parte solta na frente, porque senão fica meio complicado, fica meio ruim de trabalhar. Então, coloquei 90 pontos na máquina, fiz a barrinha de 20 carreiras na frontura. Poderia ser uma barra dupla também, não tem esquema, mas aqui eu quis fazer barra simples. Agora, chamei as agulhas para cima. Depois que eu passei os pontos para a frontura, eu vou fazer aumentos. Então, faço uma carreira, faço duas carreiras em regulagem maior, em regulagem grande, para eu conseguir ter mais flexibilidade nesses pontos que estão aqui. E transporto. Eu vou transportar para o lado, fazer 8 aumentos, 4 de cada lado. Então, eu uso o transportador grande para passar os pontos para a lateral, achando essas agulhas, deixando essas agulhas vagas, que depois eu faço o pontinho nela. Se eu não faço essa carreira de regulagem maior, fica mais apertado de transportar. Então, já deixo em regulagem grande, isso me deixa a linha mais folgada e não entorta as minhas agulhas, porque eu gosto das minhas agulhas. Esses 8 pontos parecem pouca coisa, mas no final ele dá um volume maior para a blusa e deixa o punho embaixo ou a barra embaixo mais apertadinha. Esse é um detalhe interessante para se fazer em blusas, coletes fechados, não aberto. Aberto não faz esse tipo de coisa, porque senão a barra embaixo repuxa mais ainda. Na manga, eu faço sempre, todo tipo de manga, eu faço esse tipo de aumento interno. Às vezes com 8, às vezes com mais pontos, mas no mínimo 8. Vai ser manga reta e lisa, porque é uma lã que já tem um cintilantezinho. Não sei que tipo de lã é esse, mas ela tem um cintilante. Vou seguir reto, fazer o ombro, tirar da máquina. Na frente, a mesma coisa. Quando chegarmos à altura do decote, eu já calculo quantos pontos, quantas carreiras eu vou precisar. Quando estiver chegando próximo, eu já meço o meu zíperzinho e ele vai ter que fazer a abertura para colocar o zíper, antes de fazer o decote. Então, quando chegar lá, nessa altura, nós conversamos de novo. Fiz as costas, coloquei assim sobre a mesa com alfinetes e fiz um costurado alinhavado aqui para demonstrar como será o decotinho dessa blusinha. Agora eu coloco o meu zíper, isso quando eu tenho o zíper já pronto, eu não vou comprar um zíper especial. Então, esse zíper vai ter que caber dentro do buraquinho que eu vou fazer. O acabamento em cima, eu preciso considerar os centímetros. Isso que eu quero saber, que tipo de acabamento eu vou fazer. Posso fazer uma barrinha assim, dupla ou simples. Aqui eu remalhei, então qualquer acabamento que eu puser, ele serve para cima. Posso fazer tubular, posso apanhar os pontos e fazer depois, isso indiferente. Mas eu preciso saber antes de fazer o meu zíper, antes de colocar o meu zíper. Aqui eu vou fazer um tubular. Então, considero o tubular nessa altura aqui. E o zíper vai terminar um pouquinho antes do tubular.
porque eu preciso encaixar a pontinha dele dentro desse tubular. E não fica lá no pescoço, né? Ela fica um pouquinho mais para baixo. Então, metade do caminho. Aqui, esse zíper é curtíssimo. Esse zíper tem 7,5 centímetros. Considera dessa até aqui. 7,5 centímetros. Ele é um zíper de reaproveitamento também. Coloco sobre a peça que eu tenho aqui as costas e marco aonde termina o engate dele aqui embaixo. Eu marco porque eu vou contar as carreiras. Então, se o meu decote vem aqui, daqui até o decote eu tenho que fazer a aberturinha. E essas carreiras serão as mesmas que eu vou fazer na frente. Eu preciso contar quantas carreiras eu tenho que fazer até essa marcação, da barrinha até essa marcação, para daí começar a abertura, certo? Não vai ter acabamento nessa abertura, vai ser o remalhadinho. Ela não vai ser abertura de se sobrepor, ela vai ser lateral, porque eu quero que apareça os dentinhos do meu zíper, ok? Então, eu vou contar as carreiras dessa marcação até a barra e fazer na parte da frente. Depois, a abertura fazemos juntos. Cheguei na altura em que vamos começar a fazer a aberturinha, coloco o carro em suspenso, divido a máquina, metade dos pontos à esquerda ficam elevados. E vamos trabalhar apenas com essa parte da direita, cuidando para que todos os pontos aqui sejam feitos. Eu cheguei em 102 carreiras. As costas eu fiz com 150. Então, vou fazer o decotinho redondo daqui a pouco. Coloquei um pezinho pequeno desses de dente aqui para ajudar a trabalhar, porque na beiradinha assim, se você tem peso embaixo, é possível que não trabalhe. E ir subindo o dentinho também, né? Então, o meu decotinho vai ser um decote careca, ele é mais próximo ao pescoço. Faltam ainda 26 carreiras para o decote. Eu vou começar a fazer a parte do ombro e o decote agora. Conto os pontos para ombro. Trinta pontos de ombro e mais 6 agulhas para elevação. As demais eu vou deixar em suspenso. Então, 30 para ombro mais 6. O restante fica no decote. Quando eu venho para a esquerda e levo para fazer o arredondado do decote. E agora sigo até conseguir 150 carreiras e faço o ombro.
remalhado. Essa parte do decote eu tiro em linha de outra cor. Volto, então, ao marcador de carreiras em 102, porque foi a quantia de carreiras que nós começamos a fazer aqui. Então, agora que nós terminamos o decote do lado esquerdo, eu preciso soltar os pontos que estão próximos a esse decote e fazer aquele remalhado no lado avesso. Por que que eu faço isso? Esse vai ser o acabamento aqui. Eu não posso deixar simplesmente o zíper preso nessa última agulha aqui, nesse último ponto feito aqui, porque ele vai enrolar. Então, eu desfaço o ponto até a altura da abertura e refaço remalhando pelo avesso, pegando duas laçadas dentro do remalhador, uma fica para trás da palheta, uma dentro da palheta e puxo. É aquele remalhado que nós já fazemos em casacos, blusas, peças
abertas quando não queremos o acabamento depois. Deixei 2 agulhas, soltei a terceira. Agora, deixo uma, solto a quinta. Apanho o ponto e faço o remalhado da mesma forma. 2 carreiras, uma fica para trás da palheta, uma para dentro da palheta e puxo. Como essa é uma criança, a blusa é para uma criança, eu só vou fazer 2 pontos assim remalhados. O suficiente para ele formar um acabamento aqui na lateral, ficar durinho e conseguir encobrir o zíper. Tiro com linha de outra cor pro lado de cá. Agora, volto para a máquina, esse lado direito que nós tiramos em linha de outra cor, para fazer esse remalhado também. Por que que eu não fiz antes? Bom, eu tinha muita agulha para o lado de cá que estava em trabalho. É uma linha que escorre o ponto com facilidade. É uma linha escura. E trabalhar em dias assim, meio nublados, com linha escura, não é para qualquer um. Quem usa óculos sabe do que eu tô falando. E o meu óculos tá ali, olha só que coisa, né? Eita. Depois eu ponho a linha de outra cor novamente. Faço o mesmo caso aqui. Desmancho o ponto e refaço. Olha como ele cai com uma facilidade. Então, esse acabamentinho aqui tá difícil de olhar, de enxergar porque é escuro. Mas esse acabamentozinho que nós fizemos aqui, ele me dá um final mais decente para essa abertura que nós temos na frente, onde vai ser encaixado o zíper. A linha é um preto cintilante, o fio é um preto cintilante. O nosso zíper é azul. Mas é aproveitamento. Então, para aproveitamento, eu pus o mais próximo possível. Aqui, o final do zíper mesmo termina no acabamento em cima.
e ele cabe dentro dessa abertura que nós fizemos. Opções para costura aqui. Costura à máquina. Particularmente eu não gosto, porque ela fica um acabamento grosseiro. Costura pegando o ponto por cima, encaixando no zíper, voltando um ponto, vai e vem. Também é possível. Mas a que eu quero mostrar hoje é um ponto que nós fazemos no zíper primeiro. Pode ser uma correntinha ou pode ser um ponto atrás, que nós fazemos no zíper para fazer a firmeza do ponto e depois encaixamos só essa firmeza na peça em si. Aqui eu fiz a costura em preto, que é a linha, a gente deve fazer na linha que vai ser costurada na blusa, que é a cor da blusa. Só que não deu para aparecer, então apanhei uma cor mais contrastante e demonstro com ela. Pego o zíper pelo avesso, a parte da frente dele, deixo para baixo, pego o zíper pelo avesso. Vou fazer um ponto atrás, porque o avesso precisa ter uma costura mais ou menos limpa e não um grosseirão ali, porque quando abre o zíper que fica abertinha a blusa, fica estranho você notar o acabamento, né? Aqui faço um ponto atrás razoavelmente regular. Então, se o meu pontinho ali é desse tamanho, a distância entre eles também deve ser mais ou menos regular, para não ficar uma coisa estranha. A palavra hoje é estranha, então. Esse é o avesso. O direito do zíper vai ter o ponto atrás, onde nós vamos engatar a agulha para costurar na blusa. Então, ela fica mais firme também para eu apanhar os pontos e costurar lá. Então, fazendo essa costurinha, claro que não vai ser em vermelho, vai ser no tom da linha que nós fizemos a blusa, porque é ela que vai ser apanhada para costurar o zíper, daí pelo direito, né? Pega-se o zíper com o ponto atrás que foi feito, coloca-se primeiro com alfinete, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, linha na agulha, que é a linha da própria blusa, a linha principal, coloco na agulha e vou fazendo o apanhado. Eu vou pôr a linha e já mostro. Fiz então dos dois lados em linha preta, não em vermelha, né? Alfineto a extremidade de baixo e a de cima. Se o zíper for muito comprido, coloco no meio também. Quando foi feita essa costura em ponto atrás, ela não é justo nos dentinhos. Ela é a meio centímetro mais ou menos do dentinho. Isso porque o nosso zíper é de enfeite, é para aparecer o zíper, os dentinhos dele. Esses de metal são muito bonitos. Tem os de plástico também que são interessantes. Quando ele tem essas terminais aqui com bolotinha, é bom que apareça também o zíper. Ele não é um zíper para ficar escondido, então costurar muito próximo do dentinho às vezes atrapalha no descer o carrinho do zíper também. Ele pode engatar na linha e não subir nem descer e acabar arrebentando. Então, fazer a meio centímetro do dente para dentro a costura, porque é nela que nós vamos apanhar agora a parte da blusa com a parte do zíper. Linha na agulha, eu vou deixar sem nó, porque eu vou arrematar ela depois. Pego a última agulha, deixa um compridinho. Pego a última agulha que nós fizemos no tricô, aquela laçadinha que ela dá na última agulha, eu vou apanhando
no ponto atrás, na parte mais gorduchinha do ponto atrás, que é o avesso dele, e costurando um chuleado. E ele vai costurando o zíper, depois eu remato melhor a parte de baixo. Ele vai costurando o zíper de maneira quase invisível. Eu sei onde está, então não é invisível. Apanho ali, volto para cima, mas olha, quando quer... Eu preciso costurar o zíper antes de fazer o acabamento em cima. Mas tenho que deixar ele terminar no acabamento para encobrir essa pontinha do zíper dentro do acabamento. Então, pensar bem que tipo de acabamento fazer. Para o lado avesso da blusa, fica apenas aquele ponto atrás, que não aparece, não é o cheinho do ponto atrás, é só um vai e vem. Termino os dois lados e o zíper está pronto, essa parte da blusinha. Fazendo o acabamento, então, eu fiz com 90 pontos também, uma barrinha de 8 carreiras, 2 sim, 1 não, que é a mesma que fizemos na parte da barra, da blusinha. Agora eu vou fazer um tubular. Então, fiz 8 carreiras, chamo todas as agulhas para cima, todas as agulhas para trabalho e faço o tubular. Antes de fazer o tubular, eu faço uma carreira para fechar a malha. Depois, ligo um parte e um PR e aumento a regulagem. Eu vou pôr na 4.2. Esse tubular é onde vai ficar escondido a parte final do zíper. E aqui está a nossa blusinha com o zíper posto. O final do zíper encaixa no acabamento de cima. Por isso que eu disse que tem que pensar em que tipo de acabamento vai se fazer. Aqui eu fiz uma barrinha com 8 carreiras e já coloquei com tubular, mais 5 carreiras. Mas, se fosse só o tubular, também daria, tranquilo. Se fosse colocar os pontos na máquina e acabar aqui, aí o zíper encaixaria dentro também. Ficaria um trabalho melhor. Não dá para ser o enroladinho, simplesmente, porque o enroladinho, ele não termina com o enroladinho simples, ele não termina com tubular. Mas se fosse um enroladinho terminado com tubular, aí seria bom para acabar o zíper dentro de um acabamento mesmo, porque senão a pontinha dele fica justo aqui. E quando deixa-se o zíper aberto, né, para fazer um charme ou para vestir mesmo, aparecendo aqui pelo avesso, não fica muito legal, certo? Então, aqui foi um zíper pequenininho. Poderia ser em blusa de adulto um zíper maior, também com esse tipo de acabamento que nós fizemos aqui, que é o remalhadinho de duas carreiras, uma dentro do remalhador e outra atrás da palheta. Esse acabamento, ele ajuda na hora da costura e ajuda também a dar uma firmeza para a parte da frente não enrolar. Certo? Mostramos, então, como foi feita a costura do zíper.
como preparar o zíper para costurar, para que ele não fique aparecendo muito pelo avesso. O avesso só tem alguns pontinhos, mas ele está muito bem pregado, muito bem costurado no lado direito. Aquele zíper que termina com uma bolinha também aqui ficaria um charme, mas eu não tinha dessa cor e não tinha ele mais curto também, era só grandão e branco. Então, essa é uma blusinha que foi de aproveitamento de um fio que é com cintilante junto. Então, ela não tem um tamanho definido, não tem uma criança, uma medida definida, mas ela deu 35 de comprimento com 150 carreiras. Deu com 90 pontos que nós pusemos embaixo, mais aumentos de 4, ela deu 64 de quadril, 64 de busto. A manguinha foram postos 50 pontos e eu fiz 110 carreiras. Aumentei aqui embaixo, depois do punho, igual eu aumentei aqui, depois da barra. Aqui eu aumentei 12 pontos. Na parte da blusa eu aumentei só 8. Então, ela dá esse efeito mais apertadinho no punho e mais laceado em cima. Mas a manguinha em si não é uma manga larga, porque ficaria estranho aqui uma mangona larga, tipo manga morcego para uma criança, né? Então, essa é a nossa peça para hoje. Nossa dica do zíper, que também fica muito bonito. Bom trabalho!